Olá, neste vídeo nós vamos então introduzir o Quartus, que é o software oficial da Altera Intel para desenvolvimento, compilação e projeto de FPGA utilizando linguagens como VHDL, tá certo? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos então passo a passo aqui, janela por janela, para que vocês possam também, uma vez instalado o Quartus, vocês possam ter condições de também fazer o mesmo passo a passo que eu estou trabalhando aqui. Esse material foi feito aí com o Quartus 16, lembrando que nós vamos trabalhar aqui com o quê? Com o Quartus 18.1, tá certo? Então, baixe o 18.1 Lite e trabalhe. Mas as telas são muito semelhantes, então dá para você seguir aí de uma maneira tranquila. Então, no momento que você abre, você vai ter essa tela aí inicial. Depois, passo 2, pode pular uma parte de transição. Nós vamos para o passo 3, que é abrir um novo projeto. Tá? Então, esse New Project Wizard aqui, tá certo? No passo 4, nós vamos trabalhar com o quê? A gente vai colocar as nomeações. Então, onde que está, eu vou criar um diretório do meu projeto. Então, eu chamei aqui uma pasta, você já pode criar anteriormente. E qual que é o nome do meu projeto? MS. E qual o arquivo top level? MS também, tá certo? Então, primeiro, cria aqui uma pasta chamada P2 e depois dá um nome de MS para o nome do projeto e o nome do arquivo principal também, ok? Em seguida, olha, a gente pode trabalhar, escolher a opção Empty Project, porque isso a gente vai colocar os arquivos nesse primeiro momento. Pode pular a tela de Add Files, porque essa é uma fase que, se você já tiver feito a parte de codificação de VHDL, você poderia inserir nesse momento. Pula essa parte e vai cair já então para essa janela, que é indicar qual device. Nesse momento, pessoal, vocês não vão ter, muitos de vocês, não vão ter o D10 Lite para fazer essa parte experimental, tá? É uma pena, infelizmente, por tudo que nós estamos passando. Mas quem já tiver o 10 Lite, ou quem, no momento que tiver a possibilidade de voltar ao laboratório, vocês podem pegar. Por isso que é importante nesse momento, olha, ter aquele código que eu falei que define a placa. Então, com esse meu código VPGA, você pode colocar aqui o nome do filtro, escolhe a família aqui MAX10, coloque aqui o nome do filtro e depois então a gente tem aqui o nome, quais são os dispositivos disponíveis. Aí é importante verificar se o Quartus foi devidamente instalado. Já houve alunos, por exemplo, que não instalou a família MAX10 e não encontrou esse dispositivo aqui, tá certo? Então vamos lá, pular a tela de EDA Tools. Essa parte aqui é uma parte bem avançada, ela é como se fosse configuração dos dispositivos, dos mecanismos de otimização do meu circuito. Então essa é uma parte que a gente não abrange aqui no link. Depois selecionar Finish nas telas Summary. Depois o 10, selecionar File New Block. E aí, ao invés de trabalhar com a parte de uma linguagem HDL, nós vamos trabalhar com um diagrama de blocos aqui, tá bem? Usar as ferramentas indicadas na figura 8 para desenhar um meio somador. Então aqui é desenhar, muitos de vocês já têm experiência com Logisim, ou com Multisim, Proteus, etc. E nós vamos utilizar, selecionar aqui o símbolo e a parte aqui, selecionar então as ferramentas. E com base nisso a gente tem condições de desenhar o meu circuito. Então o meu circuito, uma vez desenhado, ele vai ter essa cara aqui, e isso daqui já é o resultado da atividade anterior. Uma vez tendo essa atividade aqui, eu tenho o circuito praticamente pronto para realizar o processo de compilação, ok? Então esse daqui é o meio somador. Observe que eu tenho aqui as minhas entradas, Observe aqui, eu tenho as minhas entradas a minha entrada B, e eu tenho a minha saída S, que é da soma, e o meu C aqui, ok? Uma vez que eu defini aquilo, eu passo para o passo 13, que é compilar o projeto. E eu vou utilizar lá o menu Processing Start Compilation,
que pode também ser acessado pelas letras Ctrl+K ou Ctrl+L, tá? Depois que tiver feito a compilação, isso demora um pouquinho, dependendo principalmente da velocidade do computador. Você pode checar o resultado utilizando a ferramenta Tool Netlist Viewers RTL Viewer. Uma vez feito isso, ele vai então compilar e mostrar o circuito compilado e pronto. Isso daqui é a visualização do meio somador, tá? Tendo esse meio somador, eu vou para uma parte que é associar os pinos da minha ferramenta. Então eu vou na parte de Assignments, Pin Planner, e ele dá uma visão geral com uma simbologia que pega exatamente toda a pinagem do meu Max 10. E depois disso eu vou selecionar aqui coisas mais específicas para essa parte, tá? Qual que é a pinagem que eu vou estar trabalhando? Lembrando que aqui, ó, eu vou estar dando um zoom nessa parte aqui agora, mostrando o que eu preciso fazer. Entro, uma vez que eu já dei nome aos meus nós, as minhas partes de entrada e minha parte de saída, faço com que isso aqui seja minha entrada e isso aqui minha saída, isso já foi devido ao meu esquemático. E aqui agora, então, eu vou fazer o que, ó? Eu vou aqui verificar essa parte aqui, que é a parte onde eu coloco a nomenclatura da minha pinagem, tá? Esses pinos aqui, eles estão associados com o quê? Com as minhas chaves, né, da minha entrada e com a minha saída com os meus LEDs. Feito essa parte de compilação, eu já estou quase pronto para realmente passar aí para a placa de FPGA, tá? Compilar novamente, utilizando, por exemplo, Ctrl+L, conectar o cabo USB ao computador, né? Então aí a minha placa de FPGA vai estar isso. Se ele detectar corretamente, ele vai estar visualizando aqui o meu USB Blaster. Crio o meu Auto Detect aqui para verificar se ele está utilizando de maneira adequada, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou ter que selecionar o meu arquivo SOF, que é a minha parte de saída, e marcar a parte Program Configure. Então, verifico se está tudo certo aqui, verifico se ele está com o meu programa, se aparece aqui exatamente a placa que já foi autodetectada, verifico se esse item aqui, né, de Program e configuração está de maneira adequada, e dando tudo aqui de maneira correta, ele vai mostrar aqui qual que é o hardware que está associado ao computador. Por fim, dou o passo 20 e enviar o código para a placa com um comando aqui Start, tá? Feito isso, uma vez que eu tiver esse trabalho, aqui eu tirei fotos, né, aí da minha plaquinha de FPGA. Aqui ele tá, essas plaquinhas aqui estão para baixo, né? Então aqui está para baixo. Eu tenho 00 e o meu LED aqui. Isso daqui é só a iluminação do flash do meu celular, tá? Então isso aqui eu não preciso, né, levar em conta não, tá? Eu tenho agora 1 e 0. Eu tenho 1 aqui e, desculpa, para não confundir aqui meu círculo, né? Eu vou marcar, então, escrever aqui, então, eu tenho 1 aqui e eu tenho 0 aqui. Então, tenho 1 e 0 no meu trabalho dessa forma aqui. Depois, eu tenho 0 aqui, eu tenho 1 aqui. Tenho minha saída do S igual a 1 também. Por fim, eu tenho 1 e 1. Aí eu tenho 0 no meu LED e o meu SW0 aqui, que foi configurado com o meu carry, eu tenho então ele acionado, tá certo? Então, essa é a noção do quartos. Neste momento, a ideia é exatamente verificar que eu posso programar um circuito lógico por meio, né, de algo que não preciso estar conectando fios na linguagem TTL. E a ideia é que vocês possam fazer isso da melhor forma possível, infelizmente, sem aí o DE10 Lite para alguns de vocês, tá? A atividade 3, o que ela vai precisar constar? Um relatório de grupo descrevendo o funcionamento dessa prática, comparar essa prática com a atividade 2, o relatório deve estar entre 2 e 4 páginas, tá? O aluno pode apresentar apenas a simulação no quartos, não precisa ter aí trabalhando com, né, o DE10 Lite. Compilando, mostrando que está funcionando de maneira adequada, fica aí suficiente a nossa simulação, tá bem? Então, é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo, já a introdução do quartos
e a partir do próximo vídeo nós vamos então, enfim, começar a trabalhar com a parte de VHDL, tá certo? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, até mais.